Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruistes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O nosso evangelho de hoje é João capítulo 15, versículos de 26 até o versículo 4 do capítulo 16. Então nós vamos do finalzinho dos versículos do capítulo 15 até o início do capítulo 16. Então, do 26 do capítulo 15 até o versículo 4 do capítulo 16. Diz assim: eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, você pode estar me acompanhando com outra tradução, pode ser Ave Maria, pode ser a Pastoral, pode ser, tantas aí que estão aí no mercado, não é? Diz assim o texto: quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade que vem do Pai, dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Digo-vos isto para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, mas ainda virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar ato de culto a Deus. E isso farão porque não reconheceram o Pai nem a mim. Mas vos digo tais coisas para que, ao chegar a sua hora, vos lembreis de que vos disse. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, um texto belíssimo, e eu trouxe esse texto aqui para você também, por escrito, você vai encontrá-lo no Facebook, sempre coloco para todo mundo também no Face, como também coloco no Zap para os que estão no Zap. Muito bem, mas aqui já trazendo do Face para você, porque já preparei para esse momento. Então, meditando o texto, dizemos que quando vier o defensor, conforme a frase do texto, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então, algo muito importante, o Espírito Santo dado para o testemunho de Jesus Cristo também. Né? A gente sabe que o Espírito Santo é dado porque continua a obra de Cristo, atualiza Cristo na história, santifica a igreja, configura cada um ao próprio Jesus Cristo, impulsiona também a missão, leva a igreja à plenitude. O defensor, o Paráclito, termo usado somente por João, Paráclito, de Paráclitos, é um com o Pai e o Filho, procede do Pai pelo Filho e é o Espírito do Filho, que é a verdade. Então, conforme o credo niceno-constantinopolitano, dizemos que ele procede do Pai e do Filho. Agora, não é que ele procede do Filho como se o Filho fosse o princípio. O princípio é o Pai. Mas é porque não podemos entender o Espírito Santo senão do Pai pelo Filho. Na verdade, é a Trindade. Não existe uma pessoa sem a outra sucessivamente. Então, é o Espírito Paráclito, aquele que age na defesa de, é um com o Pai e com o Filho, repito, procede do Pai e do Filho no sentido de pelo Filho, como os orientais, é o Espírito do Filho, porque é o Espírito da verdade e Cristo é a verdade. Quando o concílio de Constantinopla, primeiro, em 381, afirma que ele procede do Pai e do Filho, não quer dizer que ele procede, repito, de dois princípios, porque somente o Pai é o princípio fontal
na Trindade. Dizer de um só princípio é o mesmo que afirmar do Pai por meio do Filho, uma vez que o Pai é todo inclinado para o Filho, e este todo voltado para o Pai. Convém lembrar de que ele é o Espírito da verdade, pertence à verdade, e a verdade é Cristo, é o Filho de Deus. Na história, o Espírito dará testemunho dessa verdade do Filho, Verbo feito carne. O Espírito é inseparável do Verbo encarnado. Não existe, por exemplo, uma missão de Jesus Cristo e outra do Espírito Santo, como se cada um realizasse uma obra diferenciada no mundo. Se alguém pensa que o Espírito Santo tem uma missão mais universal do que Jesus Cristo, na verdade comete um grande erro, pois estaria negando a salvação realizada através do Verbo encarnado. Tudo é salvo por meio de Jesus Cristo, não existe salvação por meio de outra pessoa ou de outro modo. O Espírito não tem uma missão diferente, nem muito menos mais universal. O Espírito de Cristo, por vontade do Pai, sendo enviado pelo Filho como testemunho do Filho mesmo, então dará testemunho de Cristo, dessa verdade em toda parte. Em outras palavras, a ação de Jesus, Cristo, com e pelo Espírito, estende-se para além dos confins visíveis da Igreja do próprio Cristo, a toda a humanidade. Quem nos diz isso é a declaração Dominus Iesus, no número 20. É importante frisar bem que este Espírito é o mesmo que operou na encarnação, na vida pública de Jesus, na morte sendo entregue ao Pai e na ressurreição de Jesus, e opera na Igreja. Não é, portanto, alternativo a Cristo, nem preenche uma espécie de vazio. O que o Espírito realiza no coração dos homens e na história dos povos, nas culturas e religiões, assume um papel de preparação evangélica e não pode deixar de referir-se a Cristo. Dominus Iesus, número 21. Então, como é importante ler esse documento. Aprofunde. Eu faço aqui, inclusive, um apelo a você para assumir esse documento, lê-lo, comê-lo, mastigá-lo, alimentar-se dele. É de uma riqueza imensa. O Espírito Santo é dado à Igreja, a cada discípulo, como defensor, como guia, como legítimo intérprete da verdade, como encorajador, como fundamento de santidade e de unidade na Igreja. O Espírito configura o discípulo a Cristo. Ele preserva os discípulos de Jesus Cristo dos escândalos nos momentos de terríveis provas. O Espírito age internamente em cada discípulo, a fim de que eles não se sucumbam na dúvida, no escândalo e no desânimo. João 16, de 1 a 4. João 16, versículo 1 e versículo 4. Consequências de um mundo que opta por si mesmo, por tudo que contraria a vontade de Deus. O Espírito confirma cada vez mais Jesus Cristo na Igreja. Configura cada discípulo, cada batizado a Cristo ressuscitado, a fim de que eles deem testemunho da verdade, Cristo Jesus, nesse mundo que é hostil a Deus. Sem o Espírito Santo, é impossível ter a santidade, é impossível ser configurado a Cristo, é impossível chegar à plenitude desejada por Deus, a divinização para a qual nós existimos e já conquistamos pelo batismo, e muito menos a filiação com Deus. O Espírito Santo é necessário para que essa obra seja levada à plenitude. Agora, o mundo é hostil? Certamente. O mundo é contrário à vontade de Deus? Certamente. Isso deve nos desanimar? Não. Devemos ter coragem de enfrentar tudo isso de uma forma simples. A cabeça voltada para Deus e esse olhar também para o outro. A forma como nós devemos chegar ao outro é a forma de amor. A nossa missão, a nossa evangelização não pode ser de outro modo. Eu não posso olhar para uma pessoa que está completamente errada e chegar dizendo, você está errado, você vai para o inferno. Não é assim não, está errado. O projeto de Deus é diferente. Eu preciso primeiro amar a pessoa.
Eu me lembro muito bem, não é, da preparação do terreno. Quem trabalha na agricultura sabe disso. Primeiro prepara o terreno, depois lança a semente. Então nós precisamos chegar ao outro, amando o outro. E é nesse amor que a gente vai proclamar a mensagem da salvação. Não é proclamar a palavra para depois amar. Não. Primeiro a gente ama. Se a outra pessoa não mudar de vida, pelo menos uma coisa ela terá em mente. Eu posso não mudar, mas que eu fui amado, fui de certeza. Ou seja, a semente ela foi colocada no seu coração. Quem sabe, um dia, um pouco mais distante ou mais cedo, essa semente não brotará. Então, o segredo da missão não está na ferocidade do modo como se prega, no interesse de dizer ao outro que ele está tudo errado para poder fazer o anúncio da palavra. Não, está na forma de amar o outro. Seja quem for, do jeito que estiver, ame. Amar aqui não quer dizer afeto, enrolar-se com o outro. Não, não é isso não. É lutar pelo bem do outro, trabalhar pela sua dignidade, para a qual ele está cego, precisa enxergar, mas você que já enxergou, deve mostrar isso para ele, mas levando-o a entender a importância do amor, porque Deus o ama, Deus o quer no amor. E o amor é o Espírito Santo de Deus. Então, não tem como fazer uma missão sem que não seja a luz do Espírito, na força do Espírito Santo. Expulsar-vos-ão das sinagogas, diz o nosso texto, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando um culto a Deus. Veja que tristeza. Matar o outro, julgando que está prestando um culto a Deus, porque o outro está todo errado. Então, estou louvando a Deus quando acabo com esse amo. Veja, tirando a vida para provar que ama a Deus prestando um culto ao Senhor. Quer dizer, uma forma de interpretar que na cabeça de quem age dessa forma, com tanto amor, até parece verdadeiro. Pela inocência ou pela cegueira do modo da ação, pode até que, sendo isso uma ignorância, seja salvo pela ignorância. Mas esse meio está todo errado. Eu não posso provar o meu amor a Deus, realizar o meu culto a Deus, destruindo vidas. Eu não fui chamado para destruir vidas. Eu fui chamado para destruir o que não é de Deus. É diferente. Não foi para destruir vidas. O que não é de Deus deve ser destruído. Aquele ser humano certo ou errado, ele pertence a Deus. Se ele vai para o céu viver em comunhão com Deus, é outra história. Mas que ele pertence a Deus, pertence. Então a minha ação deve primeiro amar, vendo o outro como alguém que pertence a Deus, e devo lutar pela sua salvação e pela sua vida. O maior, melhor e mais perfeito culto que eu posso prestar a Deus é o culto do amor. Eu devo amar e pregar essa palavra amando, e não conduzindo o outro para a morte. De fato, os cristãos foram expulsos das sinagogas e abandonados, à mercê do Império Romano, a quantos quisessem eliminá-los, por serem considerados uma praga diante de Deus. Assim como consideraram Jesus, jogaram Jesus aí na cruz como o quê? Como um maldito de Javé, Deuteronômio 21, 23. Jogaram Jesus na cruz como uma praga, como uma desgraça, como uma verdadeira coisa terrível que vem destruir o próprio Israel. Ora, se fizeram isso com Cristo, que ele já adiantou isso antes, se fizeram isso com o ramo verde, o que não farão com o ramo seco? Pois é, se fizeram com Cristo, o que não farão com os seus seguidores? De fato, os apóstolos vão ser perseguidos. Muitos e muitos se tornaram mártires por causa do próprio Jesus Cristo. Até hoje, muitos são considerados dignos de morte somente pelo fato de dizerem que são de Cristo, que pertencem a Cristo, simplesmente porque agem em nome de Jesus Cristo. Então, agir em nome de Cristo, para muitos, é uma coisa assim que traz na mentalidade algo como digno de morte. Então, muitos são mártires por causa de Jesus Cristo. São jogados aí, à mercê dos outros. A lógica do mundo impregnada na cabeça de muitos que acham que agem no nome de Deus tem a concepção seguinte: não são de Deus, não pensam como Deus, contrariam a vontade de Deus. Só que Jesus Cristo revelou verdadeiramente a vontade de Deus, o que eles não entenderam, porque só vão entender no dia que abraçarem a Cristo. Enquanto não abraçar a Cristo, não vão entender. Enquanto não entenderem, vão agir contra os discípulos de Cristo. Isso foi antes, acontece hoje e nem tão cedo vai parar. Os discípulos de Cristo são colocados aí à mercê
à mercê de um mundo pagão. Basta lembrar de Paulo, antes Saulo, que tinha como zelo perseguir até mesmo matar cada cristão que encontrasse. Então o zelo dele era esse. Os discípulos de Cristo foram perseguidos por judeus e romanos. Foram martirizados como desgraças para o poder religioso de Israel e para o poder político de Roma. Muitos, milhares, derramaram seu sangue em fidelidade ao único Senhor Jesus Cristo. Perseveraram até o final, cheios do Espírito Santo. Entregaram suas vidas como prêmio a Deus. Em tudo amaram como Jesus os amou, fazendo-se verdadeiros dons de si mesmos para o bem salvífico dos seus algozes. Pois bem, você é convidado, você é convidada a assumir essa missão. Não ter medo, apenas abrace o Cristo e do jeito de Cristo, haja no mundo. Ame primeiro e leve a mensagem da salvação, sendo você mesmo uma mensagem, sendo você mesmo aquilo que há de mais belo e de mais importante. Não deixe que outros pensem isso ou aquilo. Seja você mesmo, a ter consciência, a saber que você é um dom de Deus. É uma palavra instrumental que está aí para levar a mensagem da salvação, amando na potência do Espírito Santo. Que a graça de Deus esteja sempre na sua vida. Amém?